Gente, vamos lá. O Bolsonaro ele está desesperado com o resultado de domingo. Porque não foi somente um resultado frustrante para ele que esperava ter 60% dos votos, mas foi um resultado matematicamente ruim, porque o Lula precisa de apenas 1,5% dos votos para ser o futuro presidente do país. A distância que o Bolsonaro tem que percorrer é muito maior do que a distância do Lula. E é claro que os bolsonaristas vão começar no desespero a levantar mentiras, que já estão sendo desmentidas. Agora, a esquerda não pode entrar nessa pilha, porque se começar a entrar, aí é um passaporte para a derrota. Mas na sua opinião, o resultado de Bolsonaro foi ruim? Você sente esse desespero por parte dele? E se você gosta de ver o Bolsonaro desesperado, deixa o seu like e também se inscreva no canal. E eu tô falando isso porque hoje eu vi uma mobilização imensa da esquerda em uma rede social para desmentir um vídeo de um rapaz com a camisa do Lula falando que ele é um suposto adorador do Lúcio. O Lúcio é aquele cara que mora embaixo da terra que tem chifres e tridente e um rabinho. Você sabe o que eu tô falando. E aí ele falou que Força das Trevas pediram um voto ao Lula. E depois descobriram que na verdade ele era um bolsonarista fantasiado de lulista. E desmascaramos o cara. Era uma perda de tempo, mas é uma perda de tempo. Não vale a pena perder tempo com isso. Porque assim, a depender da Força das Trevas, se for essa Força das Trevas aqui, ou essa daqui, a depender do seu gosto, você vota mesmo em quem ele mandar. Não tem jeito, o poder de persuasão é muito grande. Vai ficar perdendo tempo com isso. Não vale a pena. Outra coisa, começaram a circular um vídeo aí do Bolsonaro fazendo um discurso em uma loja maçônica. Agora olha o Bolsonaro fazendo discurso em loja maçônica. Como se isso fosse reverter algum voto de apoiador religioso. Não vai. Não é assim que as coisas vão acontecer. Para a esquerda vencer, ela precisa apresentar pautas concretas e não cair nessa pilha bolsonarista. Porque é óbvio, pessoal, que isso é amplamente conhecido, que em épocas de disputa, os políticos, os candidatos, eles vão até lojas maçônicas fazerem seus discursos e pedirem voto. E os religiosos sabem a respeito disso do Bolsonaro. Isso já está computado. Isso não tira um voto a mais do Bolsonaro. Não é assim que a esquerda vai conseguir reverter votos ou dar a vitória ao Lula. Porque esse apoiador quer pautas concretas. A esquerda, para combater Bolsonaro, tem que combater com pautas concretas e não com essas bobagens. E o que são pautas concretas? São pautas relacionadas à vida de cada uma dessas pessoas. Não interessa se o cara tá falando que ele gosta da série lá do Bobado, que Força das Trevas pediram voto ao Lula. Não, o Bolsonaro tá na maçonaria. Não é assim. Para convencer as pessoas a darem o voto no Lula e vencerem o Bolsonaro, são necessárias pautas concretas. O que tem que ser feito para melhorar a sua vida? O que vai melhorar a sua vida? No que Bolsonaro piorou a vida dessas pessoas? Porque se for entrar nesse jogo do Aue, é exatamente aquilo que o Steve Bannon preparou para o Bolsonaro. A chamada guerra híbrida. A guerra híbrida é você colocar um enorme fluxo de informações em meios não tradicionais de comunicação, como as redes sociais. Isso tudo gera o caos, isso tudo deturpa o pensamento, a visão das pessoas e tira o foco da discussão para essas bobagens que não importam para ninguém. Na verdade, importam para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele não tem nada de concreto para apresentar. Ele não fez nada pela população brasileira ao longo desses últimos 4 anos. E as pautas do Bolsonaro são pautas destruidoras da vida social das pessoas. Então, se entrar por esse lado, vai perder. Porque essa é justamente a estratégia do Steve Bannon. E esse tipo de postura não traz um voto a mais para a esquerda. Se a esquerda quiser vencer, precisa esquecer esse jogo e mirar em questões concretas e palpáveis, sérias para a vida das pessoas. Mas a sua opinião? Você acha que tem que rebater isso, tem que ir para o jogo do Bolsonaro? Ou tem que mirar, de fato, questões realizáveis e propostas? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E eu também estou já falando isso porque o Lula vai precisar do apoio da classe média. A classe média não deu o apoio ao Lula no primeiro turno. E muito dessa falta de apoio ao Lula no primeiro turno se dá pelas propostas genéricas que o Lula colocou na jogada. Isso identificado pela própria campanha do PT. Aquele discurso do Lula que nós vamos fazer igual nós fizemos no passado, cola com as camadas mais populares. Porque as camadas populares, elas são tocadas pela esperança. Nós precisamos de uma esperança de um futuro melhor. Nós não queremos saber como que isso vai ser feito, mas nós queremos a esperança. Nós queremos ter a esperança de comermos melhor, nós queremos a esperança de pagar as nossas contas, depois a gente pensa no nosso divertimento, de dar um presente para o nosso filho. O que nós queremos agora é ter uma condição de vida boa. O Lula consegue passar isso? Consegue. Mas o discurso do Lula não é um discurso suficiente para pegar a classe média. Porque a classe média ela quer estabilidade.
E a estabilidade passa pelas propostas e realizações não sendo genéricas, mas sendo concretas. Então esse é o discurso que o Lula tem que fazer e a campanha já identificou. Um discurso de nós vamos chegar a esse ponto, mas para chegar aqui nós precisamos percorrer todo esse caminho atrás. Se Lula não fizer isso, ele não vai conseguir conquistar a classe média, porque a classe média brasileira é uma parte da sociedade despolitizada. A classe média brasileira, que é aqueles que não são nem trabalhadores e nem são os detentores do meio de produção, por isso que eles estão na média. A classe média brasileira é uma classe despolitizada e mais ainda, que enxerga a política em simplesmente combater a corrupção. Só isso. Não pensa política em políticas públicas, não pensa política em questões sociais. Não. Então, se for entrar no jogo da discussão, da frugalidade, da discussão da perfumaria, não vai conseguir o apoio da classe média. Precisa politizar. E como que politiza? Apresentando as pautas, as realizações, o que Bolsonaro deixou de fazer e principalmente como a destruição do Bolsonaro, aliado ao perigo do novo Congresso, pode prejudicar a vida dos brasileiros. Isso é muito importante. E esse discurso precisa ser remodelado urgentemente, porque tanto a imprensa quanto a esquerda erraram e erraram muito ao falar do discurso golpista do Bolsonaro, que não vai ter golpe nenhum, e principalmente no discurso autoritário e de ameaça à democracia. Porque esse discurso de ameaça à democracia, primeiro que isso não acontece, Bolsonaro não ameaça a democracia, Bolsonaro ameaça a república. Mas é um discurso muito abstrato. E as pessoas não enxergam Bolsonaro como sendo alguém que destrói a democracia. As pessoas votam no Bolsonaro, ou melhor, as pessoas votam em Lula contra Bolsonaro, não pelo discurso do Bolsonaro ou pelo comportamento dele, mas sim porque Bolsonaro foi um terror na vida dessas pessoas. Ele jogou o país para o caos social e econômico. Por isso que essas pessoas não votam em Bolsonaro. Mas não porque ele é autoritário, porque ele é golpista, coisa... Não! Não! Agora, Bolsonaro, ele é um perigo para as nossas instituições. Aí sim, essa é a questão que precisa ser levantada. Porque olha o que o Bolsonaro fez na PGR. Olha o que o Bolsonaro está fazendo com as instituições públicas. Por que a sua vida piorou? Porque Bolsonaro está tirando a força e o incentivo e os investimentos das instituições públicas. E com esse Congresso extremamente conservador ou extremamente bolsonarista, nós podemos ver ainda mais uma destruição das instituições republicanas, das instituições públicas, que são a mesma coisa, por Bolsonaro, agora muito mais turbinado. E se a sua vida piorou durante esses últimos 4 anos, ela tende a piorar ainda mais. Porque sem as instituições públicas, a sua vida piora. E é esse discurso que precisa ser feito. E tem exemplos para mostrar para todo mundo. Agora, se a imprensa ficar insistindo no discurso antidemocrático do Bolsonaro e a esquerda também, aí não vai ter jeito. Aí vai perder. Agora, se atentar e mostrar a concretude do perigo de Bolsonaro, propostas concretas, por que o candidato A é melhor do que o candidato B, qual é o perigo de Bolsonaro com esse novo Congresso, tanto que o STF está morrendo de medo, aí sim, 1,5% vai ser uma barbada conseguir. Mas se não for por esse caminho, se ficar rebatendo o Bolsonaro maçom e o cara lá que gosta do Lúcio, aí entrar no jogo do Bolsonaro.